Nós vamos prosseguir os nossos estudos, vendo hoje o capítulo 7, Consciência em Desequilíbrio. Vamos lembrar que nós estamos acompanhando o instrutor Clarencio, o ministro Clarencio. Ele está na companhia de André Luiz e Hilário. No último capítulo, nós vimos eles visitando a casa de Dona Antonina. Conhecemos Dona Antonina e os seus 3 filhos, a Lisbela, o Henrique e o Haroldo. Nós acompanhamos o culto do Evangelho de Dona Antonina. Eles estão ali porque há pouco tempo um outro filho dela desencarnou, pequenino ainda. E ela vai ser conduzida à vida espiritual durante o desprendimento pelo sono físico, para encontrar o filho. André Luiz está ali na casa de Dona Antonina, enquanto o ministro Clarencio foi buscar uma outra senhora, que também vai participar dessa excursão a uma colônia no mundo espiritual, visitando também o filhinho que desencarnou. Quando nós vimos o culto do Evangelho na casa de Dona Antonina, além dela e dos filhos, havia um senhor presente, desencarnado. André Luiz percebeu a figura de um velhinho que estava ali acompanhando tudo no ambiente doméstico. E hoje nós vamos ver do que se trata, quem é esse espírito desencarnado, o que ele está fazendo ali na residência de Dona Antonina. Então vamos lá, capítulo 7. Consciência em desequilíbrio. Consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto familiar. Agora, conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção. Conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Tentamos debalde uma aproximação. Não nos via. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e apressamo-nos na providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhe o interesse. O velhinho precipitou-se para nós, exclamando: são oficiais ou praças? Estão pró ou contra? Aquele olhar esgazeado era efetivamente o de um louco. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E antes que nos pronunciássemos, começou a chorar, convulsivamente acentuando: quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse, entre fraca mulher e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas, afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Então vejamos. André Luiz observou o velhinho desencarnado ali na casa de Dona Antonina e desejou entrar em contato com ele, saber mais a respeito daquele espírito, não é? E eles tentaram uma aproximação, mas o espírito desencarnado não conseguia ver André Luiz e Hilário. Aí alguém poderia dizer assim: espera aí, eles todos não estão desencarnados? Estão. E por que um desencarnado não vê os outros? Nós já vimos isso, né? Por causa da vibração
em que esses espíritos se encontram. O André Luiz e o Hilário estão num nível vibratório diferente desse velhinho. André Luiz diz aí que ele estava muito preso à vida material. Ele trazia todos os traços desse aprisionamento às sensações do corpo físico. Então ele está numa vibração bem densa, bem baixa. E o André Luiz numa vibração diferente. Isso acontece no mundo espiritual. Ah, mas todos não estão desencarnados? Estão. Mas dependendo do nível vibratório em que esses espíritos estão, os de nível mais baixo não conseguem enxergar a presença dos que estão em nível superior. Basta a gente lembrar da mãe de André Luiz. Lembram no livro Nosso Lar? Para que André Luiz pudesse percebê-la, ela precisou densificar o corpo espiritual até um nível que ele pudesse enxergar. Lembra também quando André Luiz estava no umbral, sofrendo, e o ministro Clarencio, várias vezes em expedições socorristas, foram tentar auxiliá-lo, mas André Luiz não percebia nada. Era o nível em que ele se encontrava. Na casa de Dona Antonina, estão lá 3 entidades espirituais, André Luiz, Hilário e esse velhinho. O velhinho não percebe a presença dos dois. Então, o André Luiz diz, lembrei que poderíamos densificar o nosso veículo, ou seja, o perispírito, o corpo espiritual, pela concentração da vontade. Então, André Luiz, juntamente com Hilário, vão se tornar visíveis para essa entidade. Para que o velhinho possa enxergá-los, eles precisam, então, diminuir a vibração do corpo espiritual até o nível que esse velhinho se encontra. Eles vão, então, materializar, densificar o corpo espiritual, para que essa entidade que está num nível vibratório bem inferior possa enxergá-los. E quando eles fizeram isso, o velhinho percebeu. E então foi falar com eles. Mas veja que ele está muito confuso, né? Ele começa perguntando, vocês são oficiais ou praças? Você é pró ou contra? Por que eu tenho que perdoar? Ele está totalmente atordoado. Vamos ver ainda como está o estado mental desse velhinho que se encontra aí na casa de Dona Antonina. Veja o que ele vai continuar dizendo. Gritando quase, continuou. Tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o encontro com o novo generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Era propósito do marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível, e prosseguiu. Ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos favores do marechal doente, mas planejava furtar-me a mulher, Lula Ibahuri. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou? Por que teria eu de seguir para fecho dos morros? O intento de me prejudicarem era evidente. Sem dúvida, fui constrangido a sair, mas não fui além de Taquaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque, e regressei. O infame Esteves, contudo, agira sem descansar. Além de assaltar-me os direitos de enfermeiro do quartel-general, desviara a atenção de Lola. A formosa Ibahuri não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei
na aquisição da encantadora casinha, por mim confiada à pérfida mulher? Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando tornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando-o com o meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se esgueirara na sombra ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar a serviço no rumo de Itaúguá. O ódio passou a dominar-me, enceguecendo-me. Encontrá-lo-ia em alguma parte, abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez, e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o sorrindo. E sorrindo, envenenei-o. Creiam, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato porque ele era impudente, libertino, cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Então ele fala sem parar, ele se refere a um general. Então vamos ver a confusão mental. Veja as palavras confusas dele. Ele se refere ao generalíssimo, a um marechal, a uma mulher, Lola e Bahuri, e fala de um adversário dele, de alguém que o traiu, chamado Esteves. Aconteceu a traição de Lola com esse Esteves. Ele se refere a uma casinha que ele, com muito sacrifício, adquiriu. Ele estava envolvido com essa Lola e ela se envolveu com esse Esteves. E ele se refere, então, ao envenenamento de Esteves. Ele surpreendeu os dois juntos, o Esteves fugiu, ele então fingiu que nada sabia, se aproximou do Esteves e o envenenou. Então ele se refere a essas coisas todas de maneira confusa, não dá direito para a gente entender. A única coisa que a gente entende aqui é que sempre a culpa é da mulher, né, gente? Tem que ter uma mulher envolvida, né? Coitadinho dos homens, tem que ter uma Eva, né? Mas nós vamos ver a situação toda depois. Agora é o velhinho se expressando, né? Apareceu André Luiz e o Hilário, e ele começa. Vocês são oficiais, são praça. Veja que a mente dele está fixa a um passado. Ele fala de um generalíssimo, de Vossa Alteza. Ele está se referindo a uma época no Brasil remota, século XIX. Então ele está com a mente presa a esses acontecimentos ainda. O tempo passou e ele está preso a isso tudo. Não há o que a gente explicar muito, porque tudo isso é a confusão mental do velhinho que está ali na casa de Dona Antonina. Nós vamos ver agora, a gente vai entendendo. Veja que pela vontade, o André Luiz e o Hilário densificaram o corpo espiritual. Nós sabemos que o pensamento é tudo, é uma das forças criadoras. Por exemplo, essa mudança maior acontece no perispírito porque o perispírito tem certas propriedades. O perispírito é moldável, plástico. Então, por exemplo, um espírito pode tomar uma aparência de uma encarnação remota, só pela ação da vontade, certo? Espíritos que estão em condição de fazer isso. Então, um exemplo para nós é o Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier. Ele sempre se apresentava com uma vestimenta romana, com a mesma aparência quando ele foi, na época de Jesus, o senador Públio Lentulus. Então ele mantinha essa aparência. A última encarnação dele não foi essa, mas ele sempre quis manter essa, porque nessa encarnação ele se encontrou com Jesus. Então ele manteve isso. No livro Memórias de um Suicida,
Eles estão lá no Hospital Maria de Nazaré e eles vão ouvir uma palestra, uma conferência de um espírito. E todo mundo está comentando, vamos ouvir o espírito tal, e todo mundo esperando. Quando eles se surpreendem que chega esse espírito sábio, que vai falar com eles, chega um garotinho de uns 8 anos de idade. Aí ele fala, mas peraí, todo mundo esperava um sábio, um ancião. E ele fala de maneira belíssima. O Espírito explica para eles assim, esse espírito é um dos garotinhos que quando Jesus disse assim, deixai que venham a mim as criancinhas. Esse menininho sentou no colo de Jesus. Ele guardou tanto essa existência que, em memória a esse encontro, a essa oportunidade, resolveu, no mundo espiritual, manter a aparência daquela encarnação. Então ele mantém, pela vontade. No corpo físico, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que pensamento é força. Se você tem pensamentos positivos, otimistas, isso reflete no seu perispírito e no seu corpo físico. Se você tem pensamentos negativos, doentios, desequilibrantes, isso também, a ponto de muitas enfermidades, terem origem no pensamento em desequilíbrio. Hoje a medicina já fala disso, A tal gravidez psicológica. Então tem certas sensações que o pensamento cria, reflete no corpo, Então vamos lá. Fez breve pausa e em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em alta voz. Ó, para mim, estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me e organizei grande família. Devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico, sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu, que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. A princípio, procurei o sepulcro na esperança de soerguer meus restos e, escondendo-me neles, esquecer. Compreendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado. Fugi para sempre do lugar que me asila os despojos e devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram. Gente, veja um aspecto interessante aqui. Ele está totalmente em desequilíbrio. Mas ele diz aqui, eu matei o Esteves por justiça. E eu fiz isso porque se eu não fizesse, eu tenho certeza que ele faria comigo. Mas eu sempre fui um homem religioso, constituí uma grande família, cumpri com os meus deveres religiosos, e eu pensei que estava tudo solucionado. É o grande engano dos religiosos, de qualquer religião. Acreditar que basta ir à missa, ir ao culto, ir ao terreiro de Umbanda, ouvir no centro espírita, que ele tem o céu garantido, Então ele disse assim, quando eu abandonei os ossos pela velhice, a doença, a enfermidade, eu pensei que estava tudo certo, que eu ia chegar no céu. E esse céu está longe de mim. E outra, o Esteves me persegue. Esse homem não me deixa. Agora, olha que interessante. Ele diz assim, ele me persegue por dentro. Não é o Esteves que está ali, é a consciência dele do crime que ele perpetrou. Então ele se vê aflito pela própria consciência. É a consciência dele que o está castigando. Não é o Esteves. Depois a gente vai ver por quê. Não é o Esteves que está ali, mas ele se vê aflito constantemente nessa situação, perseguido pela própria consciência.
Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, continuou: Ó senhores, por quem são? Ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com este monstro a fitar-me imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais? Sentindo que algo nos caberia dizer à guisa de consolo, afaguei-lhe a cabeça branca e falei, tentando ser gentil: Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações. As lágrimas de desesperação desajudam a alma. Pelas citações que ouvíramos, percebi que o nosso interlocutor se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai e, buscando penetrar o labirinto de suas palavras, que estabeleciam ligação do passado com o presente, indaguei: a que novo generalíssimo se refere? Ah, ignoram? E dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidades do pretérito, aduziu: recordo-me com precisão. Sim, a proclamação dele era de 16 de abril. O príncipe Dom Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. Qual deles? Perguntei, reavivando-lhe a memória. O marechal Guilherme Xavier de Souza. Era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão infiel. Nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta. Esbugalharam-se os olhos, e como se tivesse atenazado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se desesperado. Então veja, ele lamenta, e o André Luiz percebe, ele está se referindo ao século XIX, a uma guerra no Brasil, então só pode ser a guerra do Paraguai, não é? Então o André Luiz começa a conversar com ele para tirar algumas observações. Antes, consola. Calma, meu amigo. Todo mundo tem os seus desacertos no caminho, sua dor não é única, vamos confiar. E ele começa a conversar para pegar informações. Então, a gente vê ele se referindo. Pelas citações, percebi que ele se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai. Ele se refere a esse marechal Guilherme Xavier de Souza. Esse marechal foi muito importante na Guerra do Paraguai. E também se refere a Dom Gastão de Orleans, que é o famoso Conde Deu, que foi esposo da princesa Isabel. Então são personagens reais que viveram esse momento aí do Brasil. Ele lamenta muito que o marechal tenha ficado doente, que ele foi afastado desse marechal. A mente dele ainda se reporta a essa época. Eu esqueci de ver a data da Guerra do Paraguai. Alguém lembra? Alguém baixa no Google aí? 1870. 1864 a 1870. Guerra do Paraguai. Brasil e Paraguai. Então veja só. Ele ainda está nessa época mentalmente. Deve ter passado o quê? Uns 70 anos mais. E ele está lá com a mente preso a tudo isso, sofrendo ainda esse assassinato que ele cometeu. Ficou preso em tudo isso. O tempo passou e ele não se apercebe disso.
e vive com o pensamento preso ao crime cometido. Ele está se referindo a esses personagens e a essa época do Brasil. É um pouco confuso esse capítulo por causa das descrições dele, mas é para a gente entender do que se trata, né? O que está acontecendo na mente dele. Mas depois o ministro vai explicar certinho para nós aqui. Então vamos lá. Não posso continuar. Novamente ele, a crescer dentro de mim. Observa-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Não, não, bradava ele, agora com evidentes sinais de angústias. Hei de libertar-me, tenho fé. Comovidamente, acerquei-me do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? Sim, sim. E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim o olhar inquieto e informou. Há alguns dias fui à igreja do Rosário, recordando como sempre a visita que fiz até lá na véspera de minha partida para a guerra. E tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal, que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. E exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou, mas até agora não tive o menor sinal de renovação do caminho. Acariciei-lhe a nevada cabeça e considerei comovidamente. Esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Prometa-me ajudar, compadeça-se de mim, gritou o infeliz. De coração, intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e soerguimento. Veja que interessante. André Luiz diz assim, ele fala de fé. Você tem orado? Sim. Outro dia, uma semana atrás, eu fui na igreja do Rosário, onde eu orei muito antes de ir para a guerra. E eu orei, pedi ajuda, tanto rezei, que eu tive a felicidade de ver o marechal, que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. O marechal desencarnou há muito tempo. Ele se lembra do marechal que jeito? Velhinho, doente. E ele viu ele agora totalmente refeito e rejuvenescido, mais moço. É o fenômeno que a gente estava falando, que o espírito pode alterar o corpo espiritual. Então, o general estava mais jovem, mais refeito, saudável, e o marechal o consolou. Ele pediu, marechal, me ajude, o seu caso vai ser levado em conta, nós vamos preparar uma ajuda para você. Mas já faz uma semana e a ajuda ainda não apareceu. O que vocês acham? A ajuda chegou. Então a gente começa a ver que esse marechal é um espírito que está numa situação boa no mundo espiritual. E já fez alguma coisa para que ele pudesse ser socorrido. Vamos ver lá na frente do livro se o marechal entrou em contato com o Clarencio. Por que o Clarencio levou o André Luiz na casa de Dona Antonina, participar do culto? Não é só porque eles vão levar a Dona Antonina para visitar o filhinho que desencarnou. É também porque eles vão movimentar recursos para ajudar esse velhinho que está ali na casa da Dona Antonina. Possivelmente o amparo já está chegando, né, gente?
Ela quer saber por que o velhinho está na casa de Dona Antonina. Se ele está ali, tem que ter um motivo. Já já nós vamos saber. Ninguém leu em casa, porque se leu, sabe, né? Eu sei. Você também sabe? Então tá bom. Então vamos lá. Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarencio chegou, guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimo-lo concentrar-se por momentos, densificando-se, para auxiliar com mais presteza. Saudado pelo velhinho, afagou-lhe a fronte e avisou-nos: permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. Mais experiente que nós outros, guardou-o nos braços com paternal carinho, conquistando-lhe a confiança, e inquiriu: que procura, meu irmão? Venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros de minha família, só ela me oferece asilo na oração. Olha que coisa interessante. Ele está ali porque Antonina é sua neta. Então ele constituiu uma família, depois do caso com a Lola, teve filhos, esses filhos cresceram, casaram, teve netos, e Antonina é uma de suas netas. A dona Antonina já é uma senhora, tem 4 filhos, um desencarnou já, não é? O marido a abandonou. Então veja, quanto tempo já passou? Passou a geração dos filhos dele e já é a geração dos netos. E tem até os bisnetos dele, né? Ele ainda está com a mente presa na Guerra do Paraguai e no que aconteceu com ele, Lola e Esteves. Então veja como um espírito às vezes se demora para esse velhinho. A expiação do crime cometido é esse estado de alucinação. Você vê que o Esteves não está perseguindo ele, é a consciência dele e ele está expiando a falta cometida. Então ele diz que ele vem suplicar socorro em favor de Antonina. Ela é minha neta e só ela se lembra de mim com amor. Só ela me oferece asilo na oração. É um fenômeno da vida, mas a gente precisa ficar atento. A vida é tão intensa que os nossos parentes, amigos que vão desencarnando, a gente vai esquecendo. Talvez isso seja até um mecanismo da própria vida para que a gente siga à frente. Senão a gente fica preso na saudade, na tristeza. Mas a gente tem que, vez por outra, lembrar desses amigos e orar. O benefício faz muito bem. Então, olha só, a família é numerosa, mas só essa neta se lembrava dele e orava por ele. Estou lembrando do livro Memórias de um Suicida. O livro narra quando os suicidas estavam num quarto, descansando, no hospital ainda, Maria de Nazaré. Chega um momento que lá eles chamavam o momento do Ângelus, 6 horas da tarde, em que na Terra é considerado o horário da Ave Maria. E lá também eles oravam às 6 horas da tarde. Depois, as preces que se faziam aqui na Terra em favor deles, chegavam lá em forma de telas ampliadas e eles viam e ouviam a pessoa orando em favor deles. E um dos personagens é o grande escritor Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco. Ele ficava esperando que os parentes, nenhum lembrava dele. Curioso é que de repente um senhor lá começa a orar para ele e ele não conhece o dito cujo, mas era um grande admirador das obras literárias dele. Um homem que lia tudo, que gostava muito do que ele escrevia aqui na Terra, e quando ele, escritor, se suicidou, porque ele ficou cego, não aceitou, ficou revoltado e se matou.
Quando ele se suicidou, esse português, que era fã do que ele escrevia, gostava muito, aprendeu muito com ele, começou a orar em favor dele. Que pena, um homem tão inteligente fazer isso, então eu peço a Deus, e orava por ele. E a prece de um desconhecido acendia lá para ele luz. Então veja como é importante a prece em favor daqueles que se foram. É muito importante também colocar o nome, mas também a gente orar. Isso nos liga. Mas o fato de você colocar o nome também, pensando na pessoa, pedindo, também alcança. Isso também é válido. Então vamos lá. Vamos ver agora o ministro explicando tudo, gente. Aí vai ficar mais claro para nós. E por que reiniciar-se as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sobre a cabeça de nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquirição, e em seguida informou. Olha o que é espírito superior. O André Luiz e o Hilário está ali nessa confusão, não entende nada. O Clarencio, bastou colocar a mão na cabeça dele, em segundos, leu tudo o que está acontecendo com ele, sabe de tudo já. Vê que beleza, né? O poder de assimilar, de ler a mente do outro. Graças a Deus, né? Já pensou, Lourdinha, esse poder de ler o pensamento vosso? Sabe que dá até vontade de morrer, né? Desencarnar e vir aqui para ler o pensamento do povo, né? Eu vou ficar desiludido, né? Por isso que essas faculdades, elas desabrocham e desenvolvem quando o espírito tem condição, maturidade, senão, imagina, né? Ele vai resumir o caso todo. Temos aqui nosso irmão Leonardo Pires. Então o nome do velhinho é Leonardo Pires. Desencarnado há cerca de 20 anos. 20 anos só, pensei que ele tivesse há mais tempo. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades, na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em Campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho. O conde Deu, com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote no ato religioso, nem no apelo ardente e patriótico do generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada a locução para os comandados. Fita com impertinência um companheiro recém-chegado de Itaúguá, enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o patrício que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima, e juntos comentam entusiásticos as noitadas do Rio, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa loquaz
até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com o veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre, praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo a Paraguai e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna valetudinário, ou seja, enfermo, sem forças. Todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência, para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu à porta da câmara em que o seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Então veja as explicações do Clarencio a respeito do caso do Leonardo. O velhinho, então, se chama Leonardo Pires. A gente já viu que ele é avô da Antonina. Ele integrou as forças brasileiras no Paraguai. Servia ao Marechal Guilherme Xavier de Souza, que depois essa direção foi passada para o Conde Deu. Sua mente se detém em um crime de envenenamento. E ele está, sobretudo, fixado em Esteves e em Lola. Agora, vocês viram o que chega a paixão fazer com as pessoas? Ele estava envolvido com Lola, o Esteves sabia, mas não, respeitou, se envolveram, virou um triângulo amoroso problemático. Ele mata o amigo, fica com a Lola, mas quando volta para o Brasil, já não quer mais e abandona a mulher. Agora, precisava matar o outro, se complicar diante da vida. Veja a instabilidade emocional que muitas vezes as pessoas vivem. Na verdade, ele matou Esteves não foi porque ele amava a Lola. Quando a gente vê os noticiários, eu matei por amor. Ninguém mata por amor. Ele matou pela paixão. O orgulho ferido. Como ela não me respeitou, ele que é meu amigo, está comigo na guerra, ele foi fazer isso comigo, quer dizer, é o orgulho ferido. Então a gente vê assim, que a paixão deixa o indivíduo cego. Tanto era a paixão que depois ele se desinteressou por ela. Casou-se, teve filhos, constituiu família. Então veja a loucura. Agora a Lola já era complicadinha. Ela abandonou um esposo e um filho para viver aventuras, diz o ministro. Então, era pessoa problemática, né, emocionalmente instável, não sabia o que é da vida ainda. E o Esteves já reencarnou, gente. E o Leonardo está sofrendo por um crime que ele praticou. É a consciência dele cobrando. O Esteves já está reencarnado. E eu acho que nós vamos encontrar o Esteves reencarnado. Com certeza. O Leonardo guarda, então, essa consciência de culpa, que o ministro diz que é a própria lei de causa e efeito agindo. Então, veja
que há muitas formas do indivíduo expiar a falta cometida. Nesse caso, o Leonardo está expiando o crime através desse estado de consciência de culpa. Ele se vê atormentado, ele vê o Esteves dentro dele, cobrando, e o Esteves já está reencarnado. Há outros casos em que o indivíduo sofre a perseguição da vítima. É o caso das obsessões, que muitas vezes começam no mundo espiritual, e o indivíduo vem buscar o indivíduo que já reencarnou aqui e continua perseguindo. Quando você estiver desequilibrado, quando a gente diz assim que o sangue quente, deixe esfriar. Não vá fazer as coisas nessa hora, porque você pode fazer loucura. E faz mesmo, né? Por isso que o indivíduo pode enganar a lei humana, mas a lei divina está na consciência, então não adianta. Você pode fugir, levar para frente. Chega um momento que a consciência acusa, e aí você paga. Tem pessoa que não ouve nada, não quer rezar, não quer saber, não quer nada. Ela enlouquece e fica assim nesse estado. Ela não ouve pai, não ouve mãe, não ouve amigo, não ouve ninguém. Já viram pessoas assim, totalmente... Então, porque o espírito, para ele poder ter experiências e amadurecer, ele tem que viver essas lutas. Então, por exemplo, ele fica enlouquecido, fica assim, cria dificuldades, depois de novo, aí chega uma hora que ele vai parar e pensar, vai agir com mais cautela, vai entender que não se tem tudo que quer na vida. Aí ele vai aprendendo. Às vezes eu me deparo, assim, aqui atendendo famílias e tal, eu vejo assim, garotas, adolescentes, maduras. Eu já vi menina de 16 anos dispensar o namoradinho porque ele estava atrapalhando o estudo dela. Porque ele só queria passear. Ela falou, nós dois estamos para entrar na faculdade, nós temos que primeiro pensar na nossa... Vamos com calma. E ele, não, nós temos que viver também. Ela falou assim, tchau, você não está afim de... E meu negócio é outro. Amadurecimento. Eu já vi menininha de 16 anos, ingênua, que se suicida porque ele saiu com outra. Pessoa frágil. Eu já vi menina que a mãe fala, o pai fala, todo mundo fala, mostra, prova, e ela fala, não, vocês não entendem o meu amor por ele. Ele vai mudar. Comigo ele vai mudar. A pessoa é imatura, né? Que não consegue ver as coisas. E todo mundo mostra tudo, mas ela não enxerga, porque ela está alucinada, apaixonada, aquela coisa que deixa a pessoa cega. Pode ser uma prova, como pode ser uma experiência que... Tem pessoas que são assim, apaixonadas. Por exemplo, está morrendo hoje, aí amanhã não deu certo, aí está morrendo por outro, depois morre por outro. É a natureza da pessoa, ela vai ter que aprender. As desapaixonadas que não querem se arriscar. Pode ser medo. Eu vou fazer um seminário. As desapaixonadas. Tem pessoa que está com medo porque sofreu uma decepção. Tem pessoa que quer dar um tempo, não quer. Tem resolvida, que não quer saber, que está bem assim. Eu já vi uma senhora dizer assim, não quero saber mais. Porque se eu arranjar, todos eu vou comparar com ele. E ele não existe igual. Foi maravilhoso. Amou o maridão, o marido morreu. Ela fala, não quero, porque eu vou comparar e nenhum chega nos pés dele. Foi maravilhoso, eu quero guardar essa lembrança e acabou. Quando o danado está pronto é mais difícil. Mas são experiências da vida. Você veja, eu já me questionei assim, Eu vejo as menininhas aí do bairro, 14 aninhos, grávida. E o menininho, 14 aninhos, não sabe nada da vida, vai ser pai. Eu já questionei assim, gente, mas também, vamos dizer, a culpa é de Deus. Por que Deus coloca hormônio funcionar, apelo sexual, numa menininha de 14 anos, gente? Ela vê novela, ouve as músicas de hoje, vê filme. Onde ela enxerga é apelo sexual. 14 anos, os hormônios lá em cima, ela vê o menininho.
vai acontecer, meu Deus do céu. Aí eu falo assim, Deus tinha que colocar esse negócio quando a gente chegava nos 35, 40, aí que ia começar. Que aí você está maduro, aí você já... Mas não é. Eu falo assim, e por que que acontece isso? Aí eu fico pensando nessa menina, cuidar dessa criança, como é que vai ser? A avó, tudo, ela, vira um rolo. Aí eu fiquei pensando, essa menina de hoje, que imaturamente vai assim, e vai ter filho, vai ter problema, vai ter situação, na outra encarnação, ela vai estar um pouquinho mais. Se não tiver, ela vai incorrer no mesmo erro. Na outra, ela vai estar mais esperta, mais madura, não é assim. Ela vai aprender. Deus tira disso o aprendizado do Espírito. Porque eu fiquei olhando outro dia, uma menina de 14, 15 e a outra também. E é totalmente diferente. E as duas são de famílias problemáticas, porque a gente pode falar assim, é o meio social, é isso. As duas vivem no mesmo meio, na mesma situação. E uma falou assim, não, eu não... Ponderada, não é assim. A outra, totalmente... Então você vê, essa mais ponderada, essa que está pensando, que está raciocinando, possivelmente foi, no passado, já viveu experiências que a deixou assim. Essa está vivendo experiência que amanhã vai deixá-la mais ponderada, vai pesar as coisas, não vai ser assim, atirada. Então as coisas vão acontecendo e tudo é experiência. Então as desapaixonadas têm as experiências, têm os resgates, têm provas e têm experiências que a gente vive. Cada um vai vivendo uma situação. Tudo isso contribui, essas experiências vão somando e contribui para o nosso aprimoramento e amadurecimento. Tudo está certo porque Deus não erra. E nós fazemos muitas vezes escolhas erradas. Só que nessas escolhas erradas nós vamos aprender a nos fortalecer, a nos aprimorar. Então está tudo certo. Bom, encerramos o capítulo e semana que vem a gente vai fazer a excursão com essas mães que vão visitar os filhos. Mas deixe guardada essa coisa do Leonardo Pires, do Esteves, porque nós vamos voltar e vamos acompanhar toda a trajetória. Não estamos esquecendo o caso que nós vimos antes. Se lembram? Quem era? Zulmira, Odila e o senhor Amaro. E a filhinha que fez a prece, a Evelina. E o Juninho que desencarnou. Nós vamos ver tudo isso, gente, as ligações dessas famílias, de Antonina também, de Leonardo e com esse passado da Guerra do Paraguai. Nós vamos ver tudo isso depois, tá bom?